Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui no YouTube dessa casa, que sempre nos convida, sempre nos chama para fazer explanação aqui, para trazer o nosso conhecimento, enfim, trazer questões do Espiritismo para vocês. Como sempre, a gente sempre fala, né? É uma troca de ideias, aqui ninguém tem o total conhecimento, a gente está aqui para refletir sobre alguns temas do Espiritismo. E no caso específico hoje, né, o nosso tema é sobre instinto e meios de conservação à luz da doutrina espírita, baseado no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, questões 702 a 710. Antes de iniciar, eu vou então fazer a prece e logo depois a gente já começa a falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, convido a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento e a, mais uma vez, agradecer por estarmos aqui juntos, por estarmos podendo refletir sobre esses temas. São temas tão importantes do Espiritismo para que nós possamos levar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sempre refletindo sobre o que Jesus nos trouxe, sempre refletindo sobre o que os Espíritos nos falam. E aí, então, vamos dar por iniciado esse nosso momento de reflexão aqui no nosso canal, aqui nessa casa. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu falei, o nosso tema de hoje é instinto e meios de conservação, e aí esse tema, ele é profundamente ligado, né, à vida, à sobrevivência, à sabedoria, né, que é o instinto e os meios de conservação. Porque todos os seres vivos, desde os mais simples até nós, seres humanos, né, nós possuímos algo em comum, que é o impulso de preservar a nossa própria vida, né? E esse impulso através do instinto e de preservar a nossa vida através desses meios de conservação. Comer, beber, buscar algo, né, buscar abrigo, buscar fugir do perigo, proteger os filhos, tudo isso acontece antes mesmo do raciocínio consciente, né, que a gente vai ver um pouquinho isso mais à frente. A doutrina espírita nos ensina que nada na criação é fruto do acaso, tudo tem uma razão de ser. Se existe em nós esse impulso de viver, né, ele tem uma origem divina e tem uma finalidade educativa e um papel essencial no progresso dos espíritos, né? Feito então essas considerações iniciais, vamos partir então para o que é o instinto, né? Que a gente fala muito sobre o instinto. O que seria então o instinto? E eu trouxe aqui duas definições. A primeira definição é a definição do dicionário, aquela da língua portuguesa. O instinto seria, então, um impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria da sua espécie ou da sua prole. Um outro significado também é impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. E também uma faculdade de pressentir, de perceber, independente da razão, a intuição. Então aqui, no nosso conceito da língua portuguesa, do nosso dicionário e do senso comum, né, o instinto é esse impulso que a gente tem de preservação mesmo, de conservação. São atos que a gente comete, né, que a gente faz, e muitas vezes eles estão simplesmente ligados a algo natural que a gente vai fazer. Então, se você está se sentindo em risco, em perigo em um determinado momento, você vai buscar um lugar para se proteger, né? Se você está andando na rua e algo acontece que pode prejudicar a você, pode fazer mal a você, naturalmente você vai correr, vai fugir, vai buscar um abrigo, né? Se você sente fome, você não precisa ser um ser humano e consciente, né, para você conseguir entender que você tem que buscar a sua comida, né? Os animais fazem isso e eles não têm essa consciência que nós, seres humanos, temos. Eles buscam o abrigo, eles buscam a preservação, buscam o alimento, né? Então, o instinto é isso.
tomar algumas atitudes que são necessárias porque a gente entende que aquilo é para satisfazer a necessidade de sobrevivência nossa e da nossa prole, né, daquelas pessoas que estão conosco. E trouxe aqui também o conceito espírita de instinto. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, vou dar uma pausa aqui. É uma inteligência não racional, ou seja, não é uma coisa raciocinada, não é uma coisa pensada. É um automatismo, né? Se eu sinto fome, eu tenho que comer. Se eu sinto sede, eu tenho que beber água. Se eu estou com sono, eu tenho que dormir. Se eu estou em risco, em perigo, eu tenho que me proteger. Então, é natural isso. A gente já vem com esse instinto, sejam nós humanos ou animais, a gente já vem com esse instinto. E através desse instinto que a gente consegue prover as nossas necessidades. Consegue, então, ver o que a gente precisa para aplacar a fome, o sono ou se preservar, né? Então, é uma coisa natural. Ou seja, as necessidades de manutenção e sobrevivência da espécie, a fim de atender os objetivos da criação em geral e os da reencarnação em particular. E o que essa segunda parte quer dizer aqui, né? A gente tem esse instinto não racional para prover as nossas necessidades para atender a um objetivo, que é o objetivo de manutenção e sobrevivência da espécie. E por que a gente tem que ter essa manutenção e sobrevivência da espécie? Porque a gente tem que atender aos objetivos da criação, que é estarmos aqui encarnados no plano terrestre para que nós possamos, então, reparar erros, auxiliar ao próximo, atender aqueles objetivos da nossa reencarnação. Por que estamos aqui? Há um motivo para nós estarmos aqui. E a gente precisa desse instinto de conservação, esse instinto de preservação, para que nós possamos manter a nossa vida, para que nós possamos continuar aqui e dar continuidade a essa trilha que nós estamos seguindo e que nós sabemos que são várias reencarnações que a gente passa por aqui. Então, diante disso, qual é a finalidade do instinto? A finalidade do instinto no ser humano além da finalidade de conservação inerente a todos os seres, ao acréscimo da consciência que o ser humano possui sobre a necessidade de manter seu corpo e sua mente, pois são instrumentos para o seu progresso. Aqui, falando especificamente do ser humano, tem um quê a mais além daquela finalidade simplesmente de preservação, né? Então, nós temos a finalidade de conservação, nós seres humanos, que aí eu estou falando dos seres humanos, não estou falando dos animais que agem por instinto sem ter essa parte racional. Então, eu estou falando do ser humano, a finalidade de conservação que ele tem, que é inerente a todos os seres, mas acrescida, então, da consciência. Acrescida da necessidade de se pensar e de se raciocinar o porquê daquele instinto. Né? O porquê daquela atitude, porquê da necessidade de manter o corpo e a mente, porque nós precisamos disso para o nosso progresso. Então, nós temos, além do instinto de eu preciso me preservar, eu preciso me proteger porque eu estou em uma situação de risco, a gente consegue raciocinar porquê daquilo. Por que dessa proteção? Por que desse cuidado que nós temos que ter? A gente não age simplesmente pelo instinto. Acrescido a isso tem a nossa consciência. E aí a gente raciocina, e aí a gente entende que a gente precisa se proteger, por que a gente precisa se alimentar, por que a gente precisa, então, estar em coletividade, estar com o próximo, interagir com outras pessoas. Porque aí que é o progresso, é a nossa necessidade de progresso. Nós precisamos, então, manter essa vida que nós temos no plano material, a vida que Deus nos deu nesse corpo, e para a gente manter isso, por que a gente tem que manter? Porque a gente precisa progredir, que afinal de contas é o que a gente sempre fala, né? A gente está sempre falando, o nosso progresso, nossa melhora, nossa melhoria, melhorar o nosso espírito. É essa a intenção, né? A gente conseguir, então, conservar nosso corpo e mente para dar continuidade, para dar andamento, né? Naquilo que foi
estabelecido, que foi trazido por Deus e que nós temos que fazer, que é procurar a nossa perfeição. E aí, entrando especificamente no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 702, o que seriam esses meios de conservação, Kardec pergunta: é lei da natureza o instinto de conservação? E aí os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então foi como eu falei agora há pouco, né? Em alguns seres, eles têm apenas a necessidade instintiva, né? Eles entendem pelo instinto e eles têm que se manter. Mas eles não têm a inteligência, o raciocínio, a consciência do porquê daquilo. Já outros, como os seres humanos, possuem essa consciência. Isso significa que a própria natureza ensina. E ela ensina de uma forma espontânea, né? Tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida. Ninguém precisa ensinar para a gente. A gente já nasce com esse instinto. Ninguém precisa ensinar a um bebê, por exemplo, que se ele chorar, a mãe, o pai, quem estiver cuidando dele, vai perceber que tem algo ali que precisa ser feito. Então ele está com fome, ele vai chorar, e aí a mãe e o pai vai perceber: opa, o bebê está chorando, então o que está acontecendo? Será que é fome? Vou dar o mamar. Ah, parou de chorar, então devia ser fome. Ou o bebê, não, já dei o mamar e mesmo assim ele continua chorando. Será que é sono? Será que são gases? O que será que está acontecendo? Então é natural. E por que isso? Para a manutenção da vida. Ninguém precisa ensinar ao bebê que se ele chorar, vai ter alguém que vai correr para acudir. Vai ter alguém que vai fazer algo por ele, né? O alimento, o descanso, o sono, a defesa, a reprodução, tudo está previsto nas leis naturais como instrumentos para garantir a continuidade da existência corporal. Então a gente precisa ter isso para garantir a nossa sobrevivência, para garantir a nossa vida, né? Enquanto o espírito necessita da encarnação para progredir. Por que então nós precisamos da sobrevivência? Porque nós precisamos manter a nossa vida encarnados aqui para continuar dando andamento ao nosso caminho pelo progresso. Então, conservar a vida não é um egoísmo, e sim uma obediência às leis de Deus. Nós precisamos disso para que nós consigamos dar cumprimento àquilo que foi trazido por Ele, aquilo que foi feito por Ele da nossa encarnação, da nossa melhora contínua, diariamente. A gente precisa, então, seguir em frente. E para a gente seguir em frente, a gente precisa ter essa noção. E essa noção, ela já é natural, já é instintiva. Não é uma noção que a gente vai aprender com alguém. A gente simplesmente não tem. A gente precisa dela. E aí, por isso, então, ela veio na forma de instinto. Porque independente de ter ou não o raciocínio, nós temos, então, a necessidade de se proteger e de se conservar. E aí, continuando aqui, né? O instinto como uma expressão da sabedoria divina. Eu vou falar um pouquinho. O instinto é uma força íntima, né, automática, que conduz o ser vivo a agir corretamente sem necessidade de aprendizado prévio. Foi como eu falei, o recém-nascido busca o alimento instintivamente. Os animais sabem como se proteger, migrar, cuidar da prole. O ser humano, diante do perigo, reage antes mesmo de pensar. Então é um instinto que muitas vezes faz com que nós tomemos algumas decisões. Tudo isso revela que o instinto é uma inteligência primária, concedida por Deus para garantir a sobrevivência, enquanto o espírito ainda não domina plenamente a razão. O instinto, portanto, não é inferior ao sentido moral, mas anterior ao processo evolutivo. E por que ele é anterior ao processo evolutivo? Porque foi o que eu falei. Deus nos deu o instinto para que nós pudéssemos, sem precisar aprender com ninguém, a se manter, a se conservar, a se proteger. Então,
O instinto vem como uma forma de proteção para a gente natural, sem precisar aprender, né? O cachorrinho, quando vem, né, o filhotinho do cachorrinho, a mãe vai lá, lambe ele, limpa ele. Ninguém ensinou para ela que ela tem que fazer isso. É natural. Por quê? Porque o instinto dela diz que ela precisa fazer aquela limpeza no filhotinho, porque se ela não fizer, o filhotinho não vai sobreviver, não vai conseguir mamar, não vai conseguir crescer, enfim. Então ela faz aquela limpeza. Mas ninguém ensinou isso para a mãe, para o cachorrinho, entendeu? Ele, por instinto, faz isso. Então o instinto ele é anterior a esse sentido moral, a essa razão. Ele simplesmente, quando a gente nasce, quando o ser vivo nasce ali, ele já vem com esse instinto. Continuando aqui, o instinto e razão, né? Fases do progresso. Nós temos então aqui na pergunta 703, que Kardec fala assim: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Ele quer basicamente saber assim, ok, por que Deus, então, deu esse instinto de conservação para todos os seres vivos? Né? A gente já falou muito disso aqui, mas na pergunta Kardec fala: porque Deus tem de concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. O que ele quer dizer aqui? O que os espíritos querem dizer que Deus porque todos têm de concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, né? Por quê? Seria muito difícil conseguir cumprir com o progresso, cumprir com esse caminho de progresso, se Deus não nos desse essas ferramentas. Então, sábio como é, Deus falou, ok, vocês têm que progredir. Mas, para proteger vocês, existe aqui então um instinto, essa ferramenta que vai proteger vocês durante esse tempo em que vocês estão na caminhada do progresso. E aí foi então por isso que Deus deu a necessidade de viver. Porque se nós não tivéssemos esse instinto, se nós fôssemos apáticos, haveria uma situação de risco e a gente simplesmente, tudo bem, eu vou ficar por aqui. Não estou em risco. Risco, o que é risco? Né? Então a gente não teria essa necessidade de se proteger, não teria necessidade de sobreviver. Né? E para que cumpríssemos com esse objetivo de Deus, foi então necessário nos dar essa ferramenta. Ele nos deu a finalidade, mas ele deu a ferramenta também. E aí os espíritos continuam. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Né? Então não tem como, não é necessário você entender aquela necessidade de instinto, né? de você sobreviver, para você ter o instinto. Ele existe. Pura e simplesmente ele está ali. Né? E aí Kardec, então, ele investiga se esse instinto, né, se o instinto pode levar o homem a abusar dos meios de conservação. Né? Então, o que acontece? A gente tem aqui, na pergunta 704, um limite entre necessidade e excesso. A pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Ou seja, então nós temos que progredir. Deus falou que nós temos que progredir. Ele nos deu a ferramenta essencial para esse progresso, que é o instinto e a finalidade de conservação da espécie, da nossa própria conservação. Ok. Mas aí se ele me deu o instinto de que eu tenho que entender que eu preciso me conservar e que eu tenho que viver, ele me forneceu os meios para isso, novas ferramentas para que eu consiga então sobreviver? E aí Kardec pergunta sobre isso. E a resposta é sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Ou seja, os espíritos jogaram para a gente essa responsabilidade de encontrar os meios para a nossa sobrevivência. Porque Deus nos deu todos os meios. Deus nos deu tudo que nós precisamos para conseguirmos sobreviver. E aí nós temos que encontrar que meios são esses. Continua. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. Foi o que eu falei. Não tinha como.
Ele vai dar a vida, ele vai dar um instinto para cuidar dessa vida, mas ele não vai dar os meios para que a gente consiga sobreviver? Não, ele vai nos dar os meios, ele nos deu todos os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então aqui a gente entra num novo tópico, né? Num novo ponto, que é Deus nos deu aquilo que é necessário e nós temos que compreender o que é esse necessário, o que é essa necessidade. E aí entra então a parte onde a terra produz tudo que nós precisamos. Só que muitas vezes nós queremos mais. E aí já não é mais o necessário. Aí ele entra como um supérfluo. Porque Deus nos deu aquilo que nós precisamos, mas a gente quer um pouco mais. Ou talvez nós queremos muito mais do que ele nos deu, né? Mas a terra nos fornece aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está na terra. Mas nós muitas vezes queremos um pouco além, né? E aí o excesso é um mal. É um mal e as consequências fazem o homem sofrer. E por que fazem sofrer? Porque nós queremos mais do que nós precisamos. E se nós não temos, nós sofremos, né? Nós sofremos porque nós não temos aquilo. Comer é necessário, mas comer em excesso pode gerar uma doença. Comer em excesso pode gerar situações que vão nos fazer mal à nossa saúde. Trabalhar é um meio de conservação. É necessário a gente trabalhar, porque é através do trabalho que a gente consegue aquilo o alimento, aquilo que nos veste, através do trabalho. Mas trabalhar sem limites, trabalhar em excesso, destrói a nossa saúde, muitas vezes os laços familiares, onde a gente dá mais valor para o nosso trabalho e para ganhar mais do que pela família, por exemplo. E ganhar mais, que eu digo, ganhar mais financeiramente para muitas vezes sustentar um padrão de vida que não era necessário para a gente. Não sustentar uma qualidade de vida, não sustentar aquilo que nos faz ter uma vida boa, uma vida confortável, mas é ter uma vida com excessos, né? Descansar é uma lei natural, afinal de contas nós não temos que trabalhar e também temos que ter o nosso descanso. Mas a ociosidade constante em excesso leva a um desequilíbrio moral, porque se eu, ao invés de trabalhar, auxiliar o próximo, fazer o que eu tenho que fazer para eu poder auxiliar dentro da minha casa com o resultado, com os frutos daquele trabalho, para alimentar a minha família, manter a minha família e tal, se ao invés disso eu simplesmente viro uma pessoa descansada, eu não quero fazer nada, alguém vai ter que fazer isso por mim, alguém vai ter que fazer isso em dobro, para poder suprir a minha parte, né? Então, o sofrimento decorrente do excesso é um mecanismo educativo para nós. Ele ensina a respeitar os limites da lei natural. Nós temos aqueles mecanismos que Deus nos deu, que estão na terra, que a terra produz tudo, e a gente tem que entender que aquilo ali é o suficiente. Mas a partir do momento que nós queremos em excesso, isso pode nos prejudicar, né? E aí por isso a gente fala sobre a responsabilidade moral do ser humano. Kardec fala sobre isso na pergunta 705. Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Ué, mas eu acabei de falar que a terra produz o suficiente. Como é que Kardec então fala que a terra não produz o necessário para poder fornecer ao homem? E aí os espíritos respondem: é que o homem a negligencia, é ingrato, e no entanto ela é uma excelente mãe. Frequentemente ele ainda acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Então aqui Kardec trouxe, né, o questionamento de tá, mas a terra produz, tá, ok, mas ela não produz o suficiente, né? Então muitas vezes a gente precisa de mais.
E a espiritualidade vem e fala muito claramente que tudo que precisa está sendo produzido. Tudo que precisa é produzido ali pela Terra. Nós temos. Mas nós queremos além. E aí, como nós queremos além, esse além é o fato de nós não conseguirmos nos contentar com aquilo que ela produz, com aquilo que Deus nos deu e que é o necessário. Aí a gente, então, muda o patamar, onde a gente tinha o necessário aqui e o supérfluo aqui, e passa o supérfluo a ser mais importante que o necessário. E a gente não precisa daquilo. A gente não precisa daquilo tudo, né? E aí a gente entende que é natural procurar o nosso bem-estar. É muito natural. Mas o abuso é condenável. O excesso é condenável. A gente não precisa ter tudo isso. Você pode ter a necessidade de ter um carro para se locomover. Porque, às vezes, no lugar onde você mora, é difícil ter uma condução, o transporte público não atende, e para que você tenha uma qualidade de vida melhor, e você tendo condições de ter, você, então, opta por ter um carro. Você pode ter, porque aquilo vai gerar um conforto, em muitos casos, uma velocidade para você poder chegar até o seu trabalho. Então, ok. É super justo que você tenha. Mas você tem a opção de ter um carro simples. Um carro bom, que vai fazer isso tudo, que vai te levar, mas que é simples. Ou então, você pode ter... Ou então não, desculpe. Você tem essa opção, mas aí você opta por não. Você não quer aquele carro simples. Você quer algo a mais. Você quer o carro mais potente, o carro maior, mesmo tendo uma família pequena, mas você quer aquele carro grande que às vezes não cabe nem na sua garagem. Você quer aquele carro que a prestação vai ser muito alta. E aí o que era motivo de conforto e bem-estar para a família e melhoria para a família vira um motivo de preocupação. Porque afinal de contas, você tem que se preocupar em pagar aquilo, em pagar aquele carro, o que é muito difícil. Né, para você, de repente, vai ser muito difícil, quando você poderia ter uma coisa mais simples. E aí entra, então, um outro tópico, que é a fome, a miséria e a responsabilidade humana. Na pergunta 707, Kardec fala assim: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Aí a espiritualidade responde: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem, e em seguida, e mais frequentemente, a eles mesmos. E por quê, né? A natureza não falha. O homem é que não sabe aproveitar esses benefícios, né? A fome, a miséria extrema e a desigualdade não são obra de Deus, mas sim resultado da má distribuição, do egoísmo humano e do uso indevido da razão. Quando a gente vê, então, uma pessoa que tem muito, em excesso e desnecessariamente, voltando ao exemplo do carro, uma pessoa que hoje em dia é muito comum se ver na rede social, né, mostrando que tem 4, 5 carros de luxo, que ela não precisa daquilo ali. Quando você tem pessoas que fazem isso, do outro lado, com certeza, você vai ter a miséria, você vai ter a necessidade. Aquela pessoa não precisa daquilo tudo. Ela não poderia auxiliar o próximo? Ela não poderia auxiliar aqueles que não têm? Mas não faz. Então, toda vez que alguém passa por uma necessidade, há uma falha moral coletiva e humana, e não divina. Né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre o instinto e a consciência. É basicamente isso que a gente precisa falar aqui, né, para a gente poder finalizar. A gente tem que aprender que o instinto diminui à medida que a razão se desenvolve, mas não desaparece. Ele se transforma, se educa, se subordina à consciência moral. O ideal não é eliminar o instinto, e nem vai ser eliminado, mas harmonizá-lo com a razão e com o amor. Nós, seres humanos, conseguimos fazer isso, né? Porque nós temos não só o instinto, mas temos a consciência junto. E aí, quando isso acontece, a conservação deixa de ser egoísta. O bem-estar se torna coletivo. E a vida é respeitada em todas as suas formas, né?
Nós não vamos pensar somente no nosso, nós vamos pensar no coletivo, vamos pensar em todos que nos rodeiam, em toda a humanidade, não só aquele próximo de nós. Por fim, deixo aqui uma reflexão final e umas perguntas para que nós possamos terminar essa explanação aqui, essa conversa, pensando sobre isso. Como nós temos usado os meios de conservação? Temos buscado apenas o nosso bem-estar ou também o do próximo? Estamos educando nossos instintos ou sendo dominados por eles? Com essas 3 perguntas aqui eu finalizo. Mais uma vez eu agradeço a chance de estar aqui com vocês e me coloco à disposição para próximas, né? E para a gente finalizar, eu vou então fazer a nossa prece e deixá-los aqui convidados para voltar sempre no canal da casa com tantos assuntos importantes que a gente precisa ter, né? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse tempo que nós tivemos juntos, esse tempo de qualidade que passamos aqui agora. Nós possamos levar essas reflexões, pensar nesse assunto no nosso cotidiano, pensar nesse assunto durante as nossas ações, as nossas atitudes, para a gente sempre pensar no instinto aliado à nossa consciência, fazendo o melhor uso daquilo que Deus nos trouxe, daquilo que Deus nos deixou aqui para o nosso progresso. Possamos ter uma nova semana, uma boa semana, e agradecemos sempre por estarmos juntos mais uma vez. Obrigada por tudo, que assim seja.